Olá a todos, aqui é Viviane Maurício, a sua amiga, sua irmã em Cristo. E o motivo de eu estar aqui hoje é que eu estou fazendo aqui esse vídeo inaugural. Tem muito tempo que eu estou com vontade de fazer uns vídeos aí falando um pouquinho sobre a palavra de Deus que eu amo de paixão. E sobre os hinos também, né, que eu carinhosamente chamo de Crente Music. Então vou adotar um nome aí para esse canal, talvez seja Palavra e Crente Music. Vamos ver alguma coisa aqui que vai sair. Mas o certo é que eu amo tanto a palavra de Deus e amo tanto a palavra de Deus. E sabe aqueles dias que você começa a meditar na palavra de Deus e você ouve um hino, você fica inspirada, você queria falar assim, nossa, eu queria tanto falar isso para as pessoas, eu vivi essa experiência, ou então essa palavra aqui, esse versículo, essa passagem na Bíblia, ou este hino que eu estou ouvindo faz me recordar de tantas coisas, de tantas experiências, eu queria dividir com alguém. Então, esse canal é para isso, e hoje vamos chamar desse vídeo inaugural, eu quero falar aqui com vocês sobre um hino que eu, esses dias no nosso grupo de irmãs da nossa igreja, uma irmã postou um hino do Disco Praise. Normalmente eu sou muito desatualizada com relação aos lançamentos musicais. Então, quando eu ouço um hino ou uma música, é porque ele tá bem velhinho, mas eu acho que esse pessoal do Disco Praise aqui é meio novinho, né? E o nome do hino chama-se Ouvi o Teu Falar. Um hino maravilhoso, que quando eu comecei a ouvir esse hino, me veio à memória uma outra passagem, mas ele começa ouvindo, ele começa cantando o hino, não sei o nome do vocalista, desculpa, eu tô fora do Brasil há 16 anos, então, de vez em quando, a gente fica aqui, já não fala nem português direito, nem inglês direito, a gente fica meio sem localização, não fala nem a língua local, nem a língua da gente, mas voltando. Então, ele começa esse hino, que a propósito tem ele no Spotify, só que no Spotify ele é lindo também, só que ele pulou a parte do quando ele começa falando sobre o Salmo 121. Ele começa dizendo assim, deixa eu pegar o versículo, senão eu vou me esquecer, né? Ele começa o Salmo 121 dizendo: Levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor, quer dizer, o Senhor, né, te manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite, e o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Falei, né, das maravilhas de que é nós termos o Senhor como nosso guarda de Israel, nosso protetor e o nosso Senhor. Só que quando eu ouvi esse hino, me veio a passagem bíblica e de quando Davi trouxe a Arca da Aliança de volta para o arraial. Voltando a dizer aqui, o meu intuito aqui não é ensinar Bíblia para você, jamais, é só para dividir um pouquinho não só do meu conhecimento, não do meu conhecimento, porque eu não tenho, mas desse amor que eu tenho na palavra de Deus. Então pode ser que em algum momento, quando eu citar alguma palavra aqui, alguma passagem, pode ser que eu esteja falando alguma coisa errada, então sempre confira a palavra de Deus, e quando eu citar alguma referência aqui, pode ser que eu esteja citando de uma maneira errônea, então você me perdoe, tá? O intuito aqui é dizer para você o quanto eu amo a palavra de Deus, ainda que o meu despreparo seja tão grande, mas mesmo assim eu gostaria de dividir com você. Então, quando eu estava ouvindo esse hino, como eu estava dizendo para você, me veio à memória quando Davi trouxe a Arca da Aliança, que tinha sido, dentre as várias vezes que se perdeu essa Arca da Aliança, né, que simbolizava ali para o povo de Israel a presença de Deus, né, o concerto, a aliança de Deus com o povo de Israel. E quando ele traz essa arca, que por último agora estava com os filisteus, ele foi lá e traz essa arca. E Deus dá direcionamentos para eles, né, como trazer essa arca, quem poderia tocar na harpa, a maneira que ela poderia ser transportada. Então, Davi, depois de obedecer tudo isso com muita
alegria, com muito louvor. Inclusive, os hinos que eu cito aqui para você como referência desse vídeo, né, com o intuito de divulgar a palavra de Deus e também os hinos, esse do Disco Praise, Ouvi o Teu Falar, e o hino do Trazendo a Arca, o nome do hino se chama Trazendo a Arca, que é baseado em 1 Crônicas, capítulo 15, eu vou ler aqui para você o versículo, e o grupo, no caso, era uma outra formação que teve, o grupo chamava-se Toque no Altar, que foi depois Trazendo a Arca, e depois eles desfizeram e cada um foi para um Davi, se não me engano, o Davi Sácia foi para outro lugar e o grupo continuou, mas esse hino chama-se Trazendo a Arca, um hino maravilhoso que fala dessa passagem de 1 Crônicas, capítulo 15. Eu não vou ler o texto todo, mas eu vou ler aqui para você alguns versículos, apesar do texto ser ser um pouquinho extenso, mas eu vou ler para você aqui, tá? Então, 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 27. Davi vestiu um manto de linho fino, assim como também todos os levitas que carregavam a arca, e os músicos, e os quenanias, chefes de músicos, e Davi vestia também o colete sacerdotal de linho. E todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e de harpas. Tá? Esse texto, quando eu estava ouvindo esse hino aqui, Ouvi o Teu Falar, que o Disco Praise canta, me veio à memória esse hino nessa passagem bíblica, quando Davi traz a arca da aliança, para o arraial, simbolizando aí a presença de Deus. Quando nós começamos a lembrar aí da história do rei Davi, e quando a gente entra na história da vida dele, né, até quando ele chega a ser rei de Israel, você entende por que ele estava tão alegre, tão festivo, trazendo a arca. Você que conhece um pouquinho aí ou muito da palavra de Deus, você vai saber vai lembrar comigo que Davi, quem era Davi? E por que ele, com tanta alegria, com tanto gozo, com tanta gratidão ao Senhor, com tanto regozijo, quando ele olha o seu passado, ele começa a falar assim, gente, da onde eu vim e onde Deus me colocou. Né? E tantos momentos, tantas dificuldades que ele passou, e hoje, como rei de Israel, uma das primeiras coisas que ele fez foi trazer a Arca da Aliança para dentro de Israel, né? Você que conhece um pouquinho a palavra de Deus, você vai lembrar que Davi, quem era Davi? Ele era um pastor de ovelhas, né? Eu gosto muito, eu vou colocar aqui no link aqui também para você, eu gosto muito da pregação agora vai me faltar o nome dele, do Yosef Akiva, quando ele conta ali a história do rei Davi, e ele dizendo, lembrando aqui, eu estou em cima do relato dele, né, da pesquisa histórica dele, eu não tenho conhecimento para tanto, mas me chamou muita atenção esse dado histórico aí sobre o rei Davi, para entender um pouquinho da gratidão dele por Deus, que Deus colocou ele em lugares altos, né? Quando Davi fala assim, olha, Deus me tirou do monturo e me colocou junto com os príncipes, você vai entender agora, recapitulando um pouquinho sobre a história dele. Segundo Yosef Akiva, nos seus estudos históricos, Davi era fruto de um casamento extraconjugal, era um filho bastardo, e na época o filho bastardo não tinha direito a nada, não tinha direito à herança, não tinha direito a nada, e era lógico, até hoje é um relacionamento extraconjugal, um filho, né, extraconjugal. Antigamente não tinha direito a nada. Hoje a nossa Constituição, pelo menos a Constituição brasileira, dá ao filho do casamento, né, de uma união extraconjugal, os mesmos direitos que dão aos filhos dentro do casamento. Mas o fato é que era uma vergonha muito grande para o pai de Davi ter tido esse filho bastardo. E segundo ali Yosef Akiva relatando que ali na lei, quando a mãe, né, ficava grávida e desse união extraconjugal era a filha, era uma menina, ficava com a mãe, e quando era um menino ficava com o pai.
E eu acho muito interessante quando o Yosef Akiva fala assim, olha, e o que mais Jessé queria, se não me engano, o pai dele chama-se Jessé, o que Jessé queria era que esse filho fosse, essa criança fosse menina, porque ele, por mais que ele tivesse levado, né, segundo a lei, ele adulterou, ele teve que levar ali as chibatadas devidas, né, pagar o preço do seu pecado com as chibatadas. Então, por mais que as chibatadas que ele passou, né, que ele levou, que devagarzinho ia sair ali da memória das pessoas, né, daquele pecado, daquela transgressão que ele fez, com o tempo ia passar. Mas se aquela criança que estava sendo gerada fosse menino, ficaria com ele. Então, assim, o peso daquele pecado ficaria com ele a vida inteira. Então, quem era Davi? Davi era desprezado, ele fazia um serviço ali que era tido como um dos piores dos irmãos dele, né? Se alistaram, foram para a guerra, e Davi ficava ali cuidando dos animais, cuidando das ovelhas, né? E Davi teve uma vida muito sofrida, uma vida muito triste, e você conhece muito bem a história, eu não vou me estender aqui muito, só que um belo dia, Davi é chamado por Deus. Você que conhece a história um pouquinho de Israel sabe que o povo de Israel, todas as nações tinham um rei. E a Israel tinha os profetas, tinha os sacerdotes que se comunicavam com o povo, era ali o canal de comunicação. Só que o povo de Israel queria um povo, como as demais nações, queriam um representante, alguém que ele chegasse e falasse e reclamasse ali as suas mazelas, as suas demandas. E eles pediram para Deus, né? Não, todo mundo tem rei, a gente quer ter rei também. Então Deus elege aí, né? Unge o primeiro rei, que foi Saul. Só que um dia a palavra de Deus fala que Saul se distanciou tanto da presença de Deus que Deus despreza Saul e Deus resolve, olha, eu vou ter que levantar, vou ter que ungir um outro rei de Israel. E Deus chama Samuel e fala, Samuel, o negócio é o seguinte, pega aí o azeite que nós vamos ungir um novo rei. E ele manda ele para Belém de Judá, um outro extremo. E Samuel obedece e vai. E olha, chegando lá, você vai na casa de Jessé. E não vou estender muito aqui, mas você conhece a palavra de Deus. O certo é que Samuel chega na casa de Jessé e explica para ele o que ele foi fazer lá e chama todo mundo, né, todos os filhos de Jessé. E ele começa a orar, a querer ungir. E vem lá todos os filhos de Jessé. E Deus fala, esse é forte, né? Te engana com os olhos, esse tem aparência boa, esse parece ser perfeito perante mim, mas nenhum deles é. E Samuel vira e fala para Jessé, fala, escuta, a versão antiga fala assim, acabaram-se todos os mancebos, ou seja, você só tem esses filhos. E aí ele pega o escondidinho, aquele que estava lá no pasto, aquele que era sujo, que era desprezado. Eu recomendo a você, oriento a você ouvir a pregação do Yosef Akiva, que eu vou deixar aqui para você. Linda, maravilhosa, conta com uma riqueza de detalhes muito grande. E eu oriento a você ouvir, que realmente é fabuloso a maneira com que ele relata. E vem o Davi, e Davi ali é ungido o rei de Israel, né? E um dado muito interessante, quando eu estava ouvindo aqui esse hino do Disco Praise, que tem o título de Ouvir o Teu Falar. E eu me recordo das várias vezes, inclusive a vez que quando a passagem de Deus fala quando o Golias, né, estava ali fazendo chacota do povo, dizendo, olha, não tem ninguém aí para poder lutar comigo, que nação é essa, que Deus é esse, e nenhum de vocês pode vir aqui me vencer. E Davi, quando estava indo numa dessas vezes que estava ali cuidando, ali, levando a comidinha para os irmãos, Davi vê ali a chacota que Deus,
o gigante estava fazendo, Golias estava fazendo, e ele tomou aquela dúvida, assim, como pode esse incircunciso, ou seja, essa pessoa que não tem nenhum compromisso com Deus, está zombando de Israel, zombando do Deus de Israel desse jeito, e ele se habilita ali a lutar, né, contra o gigante. E quando ele se apresenta ao rei Saul, ele fala, e ele vê ele, um menino, fala assim, olha, o negócio é o seguinte, como que você, um menino desses, vai lutar contra esse gigante? E ele começa a testemunhar, né? Quando eu ouvia, voltando aqui, né, o porquê que me chamou a atenção esse hino, ouvi o teu falar, das várias vezes, nós contextualizando, das várias vezes que nós vivemos situações em nossas vidas, e nós, em algum momento, a gente começa a testemunhar, olha, em dado momento eu vivi essa situação, eu vivi este momento, eu estava neste fundo do poço e o Senhor me ajudou a sair de lá. E Davi aqui falando aqui para Saul, falou assim, olha, eu já venci urso e leão e Deus já cuidou de mim, né? Eu passei várias humilhações, várias tristezas na minha vida e Deus me ajudou a vencer todas elas. Então, agora, como eu creio na palavra de Deus, eu creio no Senhor, no Deus dos exércitos, no Deus de Israel, eu vou em nome do Senhor e vou vencer esse gigante. O fato é que como ninguém, já havia vários dias que Golias se apresentava e dizia, ninguém tem aí para poder lutar comigo, para poder me vencer, que Deus é esse, que nação é essa. Então já vários dias que ele vinha se apresentando, zombando de Israel e de todo o exército de Israel. Então, naquele momento, Saul fala, eu não tenho outra opção, se esse menino que é louco está falando que Deus já fez coisas por ele, o que eu posso fazer? Deixa ele ir. Só que naquele momento eu falo, você vai, mas você não vai desguarnecido, não. Toma aqui a couraça, a lança, o capacete e tudo mais. E Davi fala, olha, vê quando ele recebe todo aquele peso no seu corpo, ele fala, eu não consigo lutar com isso aqui não, eu vou lutar com o que Deus me deu. E ele era ali, né, adestrado na funda, né, no estilingue e nas pedras, e você conhece a palavra de Deus, e ele já desde a primeira pedra que ele lança, o gigante é caído ao chão, né? Então, quando aqui o salmista escreve, ele escreve que... deixa eu só voltar ali no Salmo 121 para não falar, né? Quando ele fala que levanto os meus olhos para os montes e me pergunto de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ele começa a lembrar de tantas as coisas que o Senhor fez na vida dele, que o Senhor faz na sua vida. E por isso que eu gosto tanto da palavra de Deus. Às vezes as pessoas perguntam, né, o que é que tanto crente vai fazer na casa de Deus, por que tantas campanhas, tantas reuniões de oração. É porque lá nós vamos e conhecemos a palavra de Deus. Eu costumo dizer em alguns momentos que eu tenho a oportunidade de testemunhar, falar um pouquinho da palavra de Deus, eu falo que quando nós vamos à igreja, nós recarregamos as nossas baterias, é como se a gente enfiasse o dedinho na tomada e ali a gente sentisse, né, aquele poder, aquela graça, aquela unção do Senhor que vai nos turbinar aí para a semana inteira, para mês inteiro, ainda que a gente saiba que quando a gente sai da igreja, né, os problemas estão nos esperando, a segunda-feira, a terça, a quarta, a quinta, a sexta-feira estão ali nos esperando, né, os dragões, os leões que rugem muitas vezes ao nosso redor, os problemas que nós passamos com tanta dificuldade, nós sabemos que estão lá, mas só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, ouvimos os hinos da palavra de Deus, que são feitos aí baseados na palavra de Deus, quando nós ouvimos tudo isso, nós nos sentimos energizados, recarregados, returbinados e encontramos forças para poder continuar a caminhada. E ali em 1 Crônicas, né, quando Davi, voltando ali à passagem de 1 Crônicas, capítulo 15, quando Davi traz a arca, e eu, quando eu estava ouvindo esse hino, como eu disse, né, ouvi o teu falar, me veio, né, essa passagem, e lembrei também desse hino trazendo a arca, que era do toque do altar, e quando Davi vem
todo pomposo, todo alegre, todo vestido de linho, vestindo ali um colete sacerdotal. E ele vem no meio do povo, ele manda preparar uma festa, um banquete muito, muito grande para poder trazer a arca, trazer a presença de Deus, trazer o concerto de Deus. E comparando ali, né, voltando a falar, quando Saul começa a desviar da presença de Deus, começa a consultar outros deuses, começa a consultar até um determinado momento ele ia para uma guerra e ele tinha ali que apresentar, né, tinha que fazer um sacrifício, ele também precisaria de uma resposta de Deus para saber se ele poderia, seria vencedor nessa guerra ou não. E ele espera ali o sacerdote para poder fazer o sacrifício, né? E o sacerdote não chega, e ele mesmo acabou fazendo o sacrifício. E em dado momento ele consultou ali os mortos, né? Agora eu vou esquecer o nome da pessoa, quiromantia. Eu esqueci o nome agora, vou passar essa vergonha com você. Como eu disse, tem muito tempo que eu tô fora do Brasil e algumas palavras a gente entra em desuso, então você me perdoe. Então ele começa a consultar os mortos, ele tentou invocar o espírito de Samuel para saber se ele teria sucesso ou não nessa guerra, e Deus ali profundamente se irritou, e a palavra de Deus fala que Deus desprezou Saul naquele momento, né? E Deus levanta Davi. Então Davi, com uma alegria muito grande, uma das primeiras coisas, como eu disse no começo, que ele fez foi trazer a arca, trazer a presença de Deus para dentro de Israel. E quando ele está ali junto com o povo, alegre, festivo, sorridente, alegre, porque Deus tirou ele do monturo, tirou ele no meio ali da malhada, no meio da humilhação, no meio de ser ele um filho bastardo, e traz ele, coloca ele como rei de Israel. Ele prepara ele um banquete muito grande para poder festejar alguns dias, né? A palavra de Deus fala no versículo de 29, e aconteceu que, entrando a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, observava da janela, e ao ver o rei Davi dançando e comemorando, ela o desprezou no seu coração. Mical não entendeu o porquê que Davi deixou toda a sua pompa, a sua glória, os trajes reais, e foi para o meio do povo ajudar a carregar, trazer a presença de Deus, a arca de Deus. Você que sabe, conhece um pouquinho da palavra de Deus, você sabe que quando Davi, ainda menino, jovem, né, chega ali e para poder lutar contra o Golias, o rei Saul oferece isenção de impostos para quem vencesse, né, e para a família, e ofereceria também a filha dele, Mical, como esposa. Então, desse relacionamento aí, agora me faltou a palavra, dessa vitória, né, de Davi, ele casa-se com Mical, a filha, né, do rei. E só que essa menina não tinha visão de Deus, ela não tinha temor de Deus, não tinha tido experiências com Deus. E quando Davi traz a aliança, vai para o meio do povo e comemora, traz a arca e comemora, e desce ali do seu pedestal real, ela olha com aquilo com tanto nojo, com tanto desprezo, e fala: Davi, por que você fez isso? Por que você foi para o meio do povo? Por que você despiu? Você desceu do seu trono, da sua glória, para poder estar no meio do povo. E ele fala para ela assim: olha, você não sabe da onde Deus me tirou. Você não sabe o que Deus fez na minha vida. Então, quando eu ouço esse hino aqui trazendo a arca, né? Eu não vou nem ousar aqui cantar para não poder estragar, mas ele fala: com vestes de louvor, com alegria estou trazendo a arca. Eu já me purifiquei, eu já me preparei, porque eu amo sua presença. E eu não vou falar mais, eu não vou nem ousar cantar para não estragar os meninos, né, que cantam esses hinos me processarem. Mas a mesma coisa, contextualizando para nós, é a mesma coisa. De quantos buracos profundos, quantas situações profundas, quantas
coisas que você já viveu, quantas alegrias você já teve, quantas tristezas. Porque as tristezas, por que a gente frisa as tristezas? Porque muitas vezes a gente vive dias tão tristes, tão obscuros. Tem um hino ali da Paula Valadão, né, que ela fala: dias de angústia, de perseguição, dias de vergonha, mas sei que meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Abre seus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra, salva-nos, salva-nos do inimigo. E eu esqueci agora os outros versos, né? Para que todos saibam que só o Senhor é Deus. É um hino maravilhoso que há uns 20 anos mais ou menos atrás, há uns 18 anos atrás, eu estava vivendo um momento muito, muito difícil na minha vida, e a minha amiga Márcia Alves, beijo você, locutora ali da Rádio Aliança, Paz Aliança, né, porque eles mudaram o nome, e eu conversando ali com ela no telefone, e ela me apresentou esse hino, né, do Diante do Trono, esses versos, né, dias de angústia e perseguição que nós passamos, mas nós sabemos que existe um Deus que cuida de nós. Você que me conhece já há muito tempo, sabe que recentemente em outros vídeos eu vou contar outros testemunhos. Eu não quero que esse se estenda muito, que já vão aí quase 30 minutos, eu vou ter que terminar, mas o certo é que existem momentos na nossa vida, testemunhos que eu vou contar aqui para você, que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, na minha vida de casada, e agora, né, nesse momento que eu tô passando na minha vida. Mas o certo é que nós vivemos momentos tão difíceis que só nós e Deus, só eu e Deus sabemos o que é que nós passamos, e nós sabemos do monturo que Deus nos tirou, da dificuldade que Deus nos tirou. Eu já houve momentos da minha vida que parecia que o buraco que eu estava assim, era tão grande, mas tão grande, que eu só ouvi o eco do meu próprio choro, o eco dos meus clamores, e parecia que Deus não estava me ouvindo, mas Deus estava me ouvindo sim, e no tempo do Senhor, os milagres que eu estava esperando aconteceram, e os milagres e as curas e as situações que eu estava passando estavam se resolvendo. E o certo é que, assim como Davi cantou, dançou na presença do Senhor, no meio do povo, no meio do arraial, Mical, a sua esposa, a princesa, não viveu, não presenciou, não sabe o que é que ele viveu, e não entendeu por que ele estava ali tão alegre, tão festivo. Quem me conhece já há muito tempo sabe que eu sou muito alegre, muito festiva, muito risona, e que mesmo nos momentos de muita dificuldade eu nunca perdi essa alegria, esse riso. Lógico que havia dias que a minha face estava embrutecida, havia dias que eu estava chorosa, mas 99% dos momentos da minha vida eu estava sempre com esse rostinho aqui que você está vendo, com esse sorriso que Deus me deu, esse espírito de alegria que Deus me deu. E mesmo em momentos assim de face à morte, a face da dificuldade, eu não perdi a minha confiança no Senhor. E ainda hoje, vivendo alguns dias, eu vou contando para vocês aqui como que anda a minha vida, que ultimamente, nesses últimos 6 meses, algumas coisas que aconteceram na minha vida. Você que conhece muito, muito de perto, sabe do que eu estou falando, e às vezes as pessoas não entendem por que eu estou tão alegre, tão festiva, tão sorridente, aparentemente tão bem. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que eu já passei, como eu já fui forjada na presença de Deus, e eu fui forjada, encorajada, ensinada a crer que Deus é o Deus de todas as coisas, que é o Deus de maravilhas. Então Davi, quando ele traz a arca, né, quando ele fala, ouvi do teu falar, ali no hino do Disco Praise, ouvi do teu falar, então eu ouvi falar, e que o Senhor é bom, que Ele faz maravilhas. Davi ouviu falar que existe um Deus, ele não só falou, mas ele vivenciou momentos maravilhosos na presença de Deus. E talvez quem está de fora não entende por que você está alegre, por que você está festivo, por que você está tão firme nesse momento que você está passando. Talvez as pessoas não entendam, mas o certo é que o Deus que tem cuidado de você continua cuidando e vai cuidar. E você que não conhece esse Deus, que conhece Deus, talvez um Deus um pouquinho de longe, mas venha para perto desse Deus, esse Deus de maravilha, esse Deus que criou os céus e a terra, que nos dá força e nos turbina em momentos de dificuldade. Meu nome é Viviane Maurício,
eu sou a sua irmã em Cristo, mas eu também sou naturopata. Sou estudante de psicologia, sou pesquisadora independente em homossexualidade e família e relacionamento familiar. Eu tenho um canal que eu falo sobre tratamentos e curas naturais, sobre psicologia holística, que é um termo aí que eu criei. Me ajude a divulgar esse trabalho. Eu depois de depois de mais de 6 meses, hoje 9 de janeiro de 2019, eu estou oficialmente gravando esse primeiro vídeo aí dessa coleção da palavra e dos Crente Musics que eu muito adoro, mas também oficialmente estou voltando a trabalhar. Se você quiser me ajudar, compartilhe o meu trabalho enquanto naturopata, vai lá no canal e veja sobre psicologia holística, sobre o meu trabalho como naturopata. Se você precisar de algum acompanhamento aí na área da saúde, estou aqui para poder te ajudar. E também se você gostou dessa passagem, desse vídeo falando da palavra de Deus, etc., desses hinos, Crente Music, que eu tanto adoro, passe aí para as pessoas que você ama, ajude a divulgar esse trabalho, não só divulgando a palavra de Deus, mas também como naturopata. Que o Senhor que tem cuidado de mim aqui, da minha família, que possa cuidar de você, que a mão do Senhor que tem me alcançado e cuidado de mim, que a mão do Senhor te alcance, te abençoe, que as bênçãos do Senhor, que não empobrece, só enriquece, esteja junto com você. Um beijo grande, que Deus te abençoe, e onde você estiver, você e os seus possam ser abençoados pela mão do Senhor. Um beijo grande. Tchau, tchau.